Gente, a gente vai começar então um novo Au Pair Stories, mas a gente teve... Na verdade tem vários au pairs convidados aqui que ainda não chegou, mas os mais, como é que eu posso dizer, os mais renomados a gente trouxe a Michelle Alves, que você deve conhecer. Geralmente, se você conhece meu canal, você conhece duas au pairs, a Michelle e você também conhece a Lari. Geralmente essa é a regra, porque sempre uma fala, nossa, eu conheci você no canal da Lari, lá, lá, lá. Então a gente trouxe elas pra cá pra conhecer um pouco mais das histórias de bastidores de au pair. Porque a Mandinha também é outra das novas integrantes do canal da Plaque Brasil. E ela vai compartilhar uma das histórias interessantes que ela passou por aqui. Bom, eu vou contar algumas das minhas histórias mais engraçadas do meu tempo de au pair aqui, né? Porque eu sou a rainha das histórias e até dos dates, então eu vou contar uma história sobre um dos dates que eu tive. Dos dates. Os dates, Tinder. Bom, uma vez eu conheci um americano pelo Tinder ou OkCupid, não sei qual foi a fonte. E esse cara parecia ser aquele cara assim, pique gatão, sabe? Bombeiro, bombadinho, loiro dos olhos azuis, né? Eu comecei a conversar com esse cara e ele pareceu ser super legal nas fotos, aquele cara de sonho de toda mulher, tipo, né? Aquela, como posso dizer, fetiche de toda mulher. E a gente começou a conversar e conversou por uma semana. Esse cara pareceu que se apaixonou por mim, falava pra mim bom dia, boa tarde, boa noite, como tá seu dia e não sei o que lá. E isso foi assim, ao longo de 1, 2, 3, 4 semanas e nada desse cara me convidar pra um date, né? Até me convidou umas vezes ou outra, mas nunca rolou, ele sempre dava bolo, né, inventava uma desculpa, falava que não dava, e eu super frustrada, falei, será que sou eu, né, alguma coisa tá acontecendo, né. Bom, até que um dia eu resolvi dar uma prensa no cara, né, porque já fazia quase um mês que a gente vivia se falando todos os dias, e até então a gente não tinha nem se visto pessoalmente. Bom, eis que esse dia chegou, eu dei uma prensa nele, né, brinquei com ele que ele é meu amigo virtual, e aí foi a motivação pra ele passar a me pegar em casa e me levar pra sair, né? Pra deixar de ser esse amigo virtual. Olha lá, cara. Aí fui lá, né? Em 40 minutos ele apareceu na minha casa e nesse tempo eu me arrumei, passei batom, fiquei perfumada, toda cheirosinha, gatinha, né? Bom, eis que o cara chegou na porta da minha casa e eu, toda lá, né? Andando no saltinho, tentando me equilibrar, né? Toda bonitinha. Entrei no carro e falei, hi! Ele, hi. Are you? How are you? Ele... Estranho. O que tá acontecendo aqui? que é isso, né? Aí eu... Assim, você tá legal? Tá tudo certo? Ele... Sim, tá tudo certo comigo, mas na hora que ele abriu a boca dele, não tinha dente, ele era banguela. Totalmente banguela! Pra não falar que ele era banguela, ele tinha alguns dentes, só que era preto. Aí eu olhei pros lados, eu falei assim, é pegadinha, o Beetlejuice veio aqui me buscar na porta da minha casa e eu não estou sabendo que eu tô tendo um date com o Beetlejuice. Aí eu falei, então, né? Aí eu olhei direito, fiquei olhando pra cara dele. Eu falei, não, ele é realmente banguela. Gente, que dó! E assim, aquelas fotos de bombado dele assim de fortinho, na verdade ele tava fazendo força, porque ele parecia um chassi de grilo, de tão magrinho que ele era, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço, né? Aí eu falei assim, bom, eu acho que a gente vai ter que beber bastante hoje, né? Já que a gente tá indo pro bar, vamos beber bastante. Ele, vamos. Beleza, chegamos no bar. Sabe aquela música da Britney Spears, All Eyes on Us? Então, foi bem assim, a hora que eu pisei no bar, ele abriu a boca pro segurança pra entregar o ID dele. Todo mundo pra gente. Ai, meu Deus. Todo mundo percebeu que eu não tinha dente na boca, né? Bom, enfim, eu tava desesperada porque eu não queria beijar esse cara de jeito nenhum. Eu não queria ficar nesse date. Gente, nada contra banguelas, nada, juro, cada um com a sua situação. Mas é um cara, sabe, que tem o benefício todo, né, de se cuidar e não se cuidou, só deixando bem claro aqui o negócio. Bom, ficamos meia hora no bar, fiz ele me pagar umas 2 cervejas. E no final da história eu inventei uma dor de cabeça e falei, leva embora pra casa porque não tô legal. Minha voz tá muito feia. Por quê? Tá muito feia, cara. Não consigo falar direito. Eu acho legal falar mãe. Fala mãe. 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 Eu pensei
quer dizer, em uma até agora, que é a Cabulosa, que eu acho que algumas pessoas já conhecem, mas é que, assim, é uma história que eu posso falar até eu ter 40 anos e que, tipo, sempre vai pesar na minha vida. Que foi em dezembro de 2014, eu estava fazendo 21 anos e aí eu pensei, vou pra Vegas com as minhas amigas. E a gente foi super divertido. E aí a gente foi numa balada e eu não curto aquele tum-tum, sabe, de balada, que só fica o DJ falando, quer dizer, o DJ não fala nada, só fica a música e ninguém fala e aí é um saco, você tem que estar muito bêbado pra você curtir a balada. E aí cada drink dessa balada era tipo $20. Aí eu fui lá, pensei, mano, fiquei 3 horas na fila pra conseguir entrar nessa balada. Eu preciso fazer alguma coisa. Comprei uma dose de whisky e bebi pura. Olha lá. Porque eu pensei, na lata, né, vamos deixar o negócio se é pra de fato deixar o bagulho interessante. Eu pensei, eu não vou gastar mais de $20 aqui dentro, então eu vou comprar $20 em whisky e vou beber. E aí eu bebi. E as minhas amigas começaram, não, tem que mexer a cabeça pra dar errado, pra você ficar muito mais bêbada. E a gente começou a mexer a cabeça e tal. E aí a gente ficou mais uma hora e viu que não tava funcionando, que o whisky não tava pegando. Aí minha amiga foi pro banheiro, quando ela voltou ela falou, achei um bando de cara de Dubai ali no camarote, vamos, que é a nossa chance de beber e vazar. Porque mulher é assim, né? Aquela que vem quando tem lá o cara pagando tudo, tava lá, e a nossa plano era beber 1, 2 copos e voltar. Aí a gente bebeu, que eu não lembrava mais quem que eu tava bebendo. E, cara, eu não lembro o que aconteceu. Peraí, então você foi pra mesa dos caras lá. É, e a gente ficou bebendo com os caras. E já foi, aí depois você não lembra mais nada. Não, eu lembro que eu tomei tipo 2, 3 drinks e daí depois eu lembro de ter dançado em cima de uma mesa. E daí... Dançando queijão. Cara, é um negócio que tipo, eu não faço, eu não gosto daquela música, eu não sei o que aconteceu, sei lá. E aí quando eu vi, eu acordei no hospital, na máquina do hospital, e a mocinha falando, caraca, $1.000 pra você sair daqui. Nossa, mano. Eu falei, o quê? Ela, não, $1.000 que você gastou, você andou de ambulância. Eu falei, o quê? Eu andei de ambulância? É, você deu um rolê de ambulância de 15 minutos pro Vegas, porque você simplesmente morreu lá dentro da... Precisa de uma limusine quando você tem uma ambulância, né? Exato! Agora eu penso pelo lado bom, sabe? Eu penso, meu, zerei a vida, andei de ambulância em Vegas, dei meu primeiro coma alcoólico em Vegas, e tipo, foi um clichê, né? Aí, a minha amiga falou, minha amiga que tava saindo comigo depois, porque eu não lembro, eu continuo não lembrando de nada do que aconteceu, é bizarro, tipo assim, eu nunca acreditei que alguém pudesse esquecer das coisas, tipo quando meus amigos falavam, nossa, bebi demais ontem, não lembro, eu falava, mentira, tava tirando, né, claro que não lembra, fez merda, e depois quer falar que não lembra, mas eu não lembro, simplesmente não lembro. Nossa. E aí a minha amiga Sam, que tava comigo, disse que eu fui pros paramédicos, que eu tava desmaiada no elevador, eu não sei como fui pro elevador dela, eu fui pros paramédicos. Daí tiraram meu sangue, daí minha amiga falou, não, leva ela pra casa, porque ela sabia que se eu fosse pro hospital, a conta ia ser gigante, né? E aí os caras, não, porque é a nossa responsabilidade, ela tá aqui dentro e tal. Aí eu acordei com uma pulseira escrita expulsa, da balada, Faltou o L. um saco de vômito do meu lado. Nossa, mano. Eu tomando soro na veia e chorando pra moça falando que eu não tinha $1.000 pra pagar o hospital. Eu sou au pair. Eu falava, eu sou au pair, eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, moça. Eu vou falar uma minha, porque como você entrou nessa parada de dar PT em pares, eu vou falar da primeira vez que eu dei uma party na minha casa, que você já viu na minha casa mais ou menos como é que é. Eu sei desse Você tá ligado, galera? Então, aconteceu o seguinte. Foi um dia onde o Anderson Silva ia voltar pro UFC. Ele tinha acabado lá de sofrer a fratura e tudo mais, ele ia fazer uma luta no... Eu não lembro onde que era a luta, era em Vegas, né? Eu falei, não, vamos assistir a luta lá em casa, né? Porque aí todo mundo fica confortável e tudo mais. Só que assim, era pay-per-view, a gente tinha que pagar pra assistir a luta. Era 55 doleta pra poder assistir. Caraca. É, então. Pela TV? Então, aí eu acabei comprando pelo YouTube. Não foi nem pela TV, eu comprei pelo YouTube. Aí eu comprei a luta, paguei lá com o meu cartão, falei, gente, a gente compra aqui, né? Aí a gente racha. Eu tinha chamado 5, veio 10 pessoas, normal, assim, faz parte do processo. Quando você tá tudo brasileiro ainda. É, então. Aí eu falei, mano, se vem 10 pessoas, você vai dividir por 10, vai ficar super tranquilo, não vai sair salgado pra mim. Aí beleza. Aí a gente assistiu a luta, maior empolgação, o Anderson Silva ganhou, aí beleza. Aí a gente começou a jogar os card games e os drinking games, como é de costume, quando você faz
Se você é maior de 21 anos, obviamente, senão você esquece isso. Não recomendo pra você. Aí a gente começou a jogar e, cara, eu não tinha jantado. Eu esqueci que eu não tinha jantado. E eu tava lá jogando. Não, é sério, eu esqueci. Aí a gente começou a jogar. Tem álcool, beleza. Cara, geral que a gente começou a beber pra caramba. Aí teve gente que foi embora, teve gente que ficou. Ficou umas 6 pessoas, né? Você ficou ou você foi embora? Eu não lembro. Eu não fui nesse dia. Você não foi? Não, só escutei essa história. Lendas de Gustavo. Então, só que aí eu comecei a chegar num nível que eu falei, cara, tá meio esquisito aqui, velho. E geralmente eu não sou garoto na hora de beber, porque eu já tô velho, né? Só que eu senti que tava meio zoado. Eu falei, mano, acho que melhor é dar uma parada, né? E eu comecei a falar, bom, gente, vocês se virem aí, dormem no chão, onde vocês quiserem, eu vou pro meu quarto. Aí eu fui pro quarto, deitei, fiquei uns 20 minutos. Aí eu comecei a conversar com o meu estômago. Ele tava muito bravo comigo. Eu falei, mano, pera aí, cara, tá complicada aqui a história, né? Só que assim, sabe quando você tá ciente da situação e você quer controlar a situação? Então você, mano, eu não vou vomitar. Eu nunca vomitei bebendo e não vai ser hoje. Aí eu acabei meio que levantei da cama, me apoiei assim na porta pra não cair. Aí comecei a respirar. Pra tentar controlar o estômago. Aí eu comecei a fazer isso aqui. E aí todo mundo começou a filmar eu lá. Fazendo assim, tá ligado? Depois isso daí virou piada interna. Aí, mano, não deu pra aguentar. Eu saí no meio da sala, assim, tipo, já vomitando. Aí foi muito nojento, cara. Aí, cara, no final das contas, ficou eu lá no banheiro, tipo, abraçado com um vaso sanitário, né? E tinha outras pessoas que estavam querendo usar o banheiro e eu tava lá. Aí teve uma amiga nossa que ela acabou tendo que usar. Cara, isso é muito de derrota essa história, velho. Muito de garotagem. Aí eles tiveram que me segurar pra eles usando o banheiro. Então, enfim, final da história. Eu dormi no banheiro, meu estômago ficou virado pra cacete. Roubaram a minha carteira. Meus amigos roubaram a sua carteira. Então, tinha gente que foi que eu não conhecia, entendeu? E eu usei o meu cartão da carteira pra pagar a luta. E ninguém pagou pela porra da luta, só saiu na minha conta. Que né? merda! Então, foi tenso. Foi, cara, foi estômago zoado. A minha host depois eu tenho uma relação boa com a minha host, mas ela ficou sabendo depois que eu dei PT. Ela ficou brava comigo, obviamente. Porque ela pensou, mano, se você tava assim, imagina o resto. Eu falei, não, era só eu, mas ela não acreditou. Então, cara, não bebam. Quer dizer, bebam, mas bebam com quem? Não faça igual eu e a Beba com moderação. Não viva nos extremos com a gente mesmo, tá ligado? Lá, você, mano. Manda ver. Eu não tenho nenhuma tá tranquilo. História. Manda uma história sua aí. De dar PT, porque eu não bebo, então ela é uma moça de facção. Mas eu tenho mais de um perrengue que eu passei, que é um perrengue de intercambista, que eu achei que eu ia morrer naquele dia. Sinceramente, eu achei que era meu último dia de vida. Eu acho que eu nunca tive tanto medo de morrer como aquele dia. E foi quando eu acabei de chegar na minha nova cidade, que no meu segundo ano eu mudei de família e fui pra Alexandria. E as minhas amigas brasileiras convidaram pra festa junina. Eu falei, opa, vou, né? Porque festa junina, comida é boa, tava morrendo de saudade, fui. Sozinha, 40 minutos longe de casa. E, tipo, não conhecia o lugar, tava lá com o GPS, beleza. Comemos tudo que tinha que comer e tal. Quando foi embora, começou a chover. Lá em Curitiba a gente fala que caiu um toró d'água. Porque chove, chovia. Nossa, eu falei, gente, da onde que veio tanta água assim, de tanto que chovia? E tava muito calor naquele dia, então quando tá muito calor e chove, sobe aquela neblina. Ou seja, não dá pra chegar nada. Aí, como uma boa brasileira, fui ajudar ainda outras meninas, levar a estação. Sei que enrolou mais um pouco. E quando eu fui ver no meu celular, eu tinha 20% de bateria pra chegar na minha casa a 40 minutos de distância. E você não sabia como chegar. E eu não sabia como. Se acabasse a bateria, eu sei lá o que eu ia fazer. Porque tava sem carregador? Tava sem carregador, porque eu esqueci minha bateria extra em casa, tava sem o meu cabo pra carregar no carro. Ou seja, eu tava perdida, porque não tinha como enxergar ninguém. Quem que ia estar na rua essas horas pra dar uma ajuda? Ninguém ia estar. Então eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer? Falei, vou com fé em Deus. Nunca orei tanto na minha vida, acho que Deus falou assim, minha filha, você cala a boca que eu já entendi o que você quer. Porque eu fiquei pedindo, meu Deus, me ajuda, deixa o celular ligado até chegar em casa. E fui. E tem uma hora que é tipo, não é uma highway, mas os carros têm que ir super rápido. Eu falei, gente, como que eu vou rápido nessa highway? E tinha mais carros e tudo mais. E fui com o coração na mão e tem... Lá é uma highway que tem tipo árvores e tem barrancos e tem muitas coisas que eu podia cair no barranco, eu podia bater em outro lugar. Enfim, sei que eu passei muito medo, eu jurava, eu tava pensando na minha família no Brasil, porque eu jurava que eu ia bater o carro em algum momento.
Aí teve uma hora que eu resolvi seguir um outro carro, muito esperta, né? Seguir outro carro. E o carro entrou numa rua que não era pra eu entrar, e eu achando que tava seguindo ainda a rua lá. Subi no meio-fio, porque eu não vi meio-fio nenhum, não dá pra ver naquela neblina toda. Falei, cara, me ferrei, porque eu me perdi nesse lugar que eu não conheço, com a bateria 5%, faltando, sei lá, 15 minutos pra chegar em casa. Aí consegui, sei lá o que eu fiz, eu não lembro se eu dei uma meia volta, o que eu fiz, não lembro, sei que eu voltei pra rua que eu tinha que ir. Aí uma outra hora uma caminhonete passou e jogou água no meu carro, eu freiei com tudo, E daí, tipo, sorte que não tinha carro atrás, porque se tivesse, Larissa não estava aqui para contar a história. Nossa, desse naipe, caraca. Tava horrível, gente, imagina, eu aprendi mesmo a dirigir aqui, ou seja, eu não tinha uma super experiência para dizer, nossa, consigo arrasar em qualquer lugar. E daí sei que foi Deus, só sei que eu cheguei lá em casa, a hora que eu desliguei o carro, a bateria do meu celular acabou. A hora que eu desliguei o carro, eu falei, gente, foi Deus, que eu acho que não aguentou mais eu pedir e deixou eu chegar até em casa. Aí meu carro fica pra fora, não tem a garagem, aí eu tive que correr na chuva pra entrar dentro de casa. Sei que eu entrei com tudo, assim, em casa, parecendo uma louca. Meu rosto até pegou, ele tava saindo da cozinha, assim, bem de frente pra porta, daí ele parou com um monte de coisa na mão, assim, ficou me olhando, assim, acontecendo com essa menina louca, né? Mal chegou em casa, já tava assim, doido. Então eu expliquei pra ele, tentei explicar, né, o que tava acontecendo. Mas sei que eu nunca passei tanto medo na minha vida como aquele dia. Imagina, sozinha, na chuva, sem internet, sem nada, sabe? Meu carro não tem GPS, então eu tenho que usar o celular. Foi um super, né? Assim, eu falei, depois disso eu dirijo em qualquer lugar, faço qualquer coisa. Caraca. Pra conseguir chegar em casa, num lugar que você não conhece. Porra. Foi tenso. Nossa. Então essa não é a história engraçada. Essa é cabulosa. Essa é cabulosa. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh.